alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, semana 4 do PET 3, tá bom? O eixo temático para essa semana é compreensão e produção de texto. O tema, gente, é um gênero textual, tá? Um gênero graphic novel, tá certo? Nós vamos reconhecer e analisar esse tipo de gênero literário, tá? Um gênero literário que é o graphic novel. Esse gênero, ele é bastante novo pra gente, né? Eu acredito que vocês ainda devem estar se perguntando, mas o que é isso, graphic novel? Novel é novela, romance. E graphic aí seria grafia através de desenho, quadrinho. Então, nós temos aí um romance em quadrinho, tá certo? Então, sabe aqueles textos que principalmente os professores de língua portuguesa, nós, né, chamamos de clássicos ou canônicos? Então, essas obras como Dom Quixote, escrita por Miguel de Cervantes, Os Lusíadas de Luís de Camões, Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, entre tantos outros, são tipos de romances canônicos, ou seja, clássicos, né, gente, da literatura clássica, uma literatura mais antiga, né? Às vezes, uma atividade escolar é necessário que façamos a leitura desses ou de alguns outros clássicos. Precisamos, né? Nós precisamos, vocês alunos precisam, né? Estar sempre inteirados dessas características, desses autores, quem escreveu os Lusíadas, né? Qual foi a intenção, o objetivo. O Dom Quixote quer retratar o que Dom Quixote, a obra Dom Quixote quer retratar, quer falar sobre o que da sociedade, né? O que é que o Mulato, escrito por Aloysio de Azevedo, quer retratar uma sociedade preconceituosa? Pode ser, né? Uma sociedade racista e assim por diante. Então, vocês precisam se inteirar assim, dessas obras clássicas. Mas agora nós vamos ver que essas obras elas podem ser adaptadas. É isso mesmo, quer ver? Ó? A que ponto queremos chegar? Existem adaptações desses cânones. Então, desses cânones, existem adaptações desses cânones. Quais são, gente, as adaptações? Como é que nós chamamos isso de graphic novel, tá? A tradução literal do termo em inglês, graphic novel, histórias em quadrinho. Então, traduzido para o português, né? Romances em quadrinho. Por isso, um gênero literário. Acabei falando que um gênero textual é literário, tá bom, gente? Ah, mas aonde vocês querem chegar, professor? Falando história em quadrinho? Ah, Turma da Mônica. Então, gente, olha só, calma lá. Nós estamos falando de história em quadrinho com histórias, com enredos, né, mais densos, com uma história mais longas, né? As histórias são mais longas, tá? Então, esses graphic novels retratam uma história mais longa, mais densa, semelhante a romances literários e outros textos em prosa, tá? Então, é um romance com toda uma complexidade de narrativa e a complexidade de personagem contada por meio de quadrinhos. Por isso é comum vermos os graphic novels de textos clássicos na nossa literatura. Então, é bem comum, tá bom? Nesse gênero literário, a mensagem não é construída somente por palavras, viu, gente? Então, vocês já sabem que nesse gênero não vem só aquele livro só cheio de palavras, aqueles livros que a gente pega bem grossos, assim, extensos, cheios só de palavra. Não, esse livro ele traz algo mais inovador, né? A gente sente mais alegria em lê-lo. Apesar de que, assim, eu amo a escrita, eu amo a literatura, eu não estou criticando, é claro, os livros, né? Clássicos não, amo muito, muito, muito de paixão. Só que eu tô dizendo assim, para uma sociedade mais ligada ao audiovisual, né, a imagem, nossa sociedade hoje é muito imagética, os jovens são imagéticos, né? Eles gostam muito de imagem, de cores. Então tá totalmente assim condizente com a realidade, com o nosso público de hoje. Então não é só construída, esse graphic novel não é só construído por palavras, pela escrita não, mas também pelas imagens e ilustrações presentes. Isso que é gostoso, você pegar um livro para ler, né, e ali você tem imagem, parece que você consegue interpretar melhor e compreender melhor. Desse modo, a presença da linguagem verbal, da não verbal e da híbrida são constantes nesse tipo de gênero, tá certo? Porém, a híbrida é a predominante. Por quê? Nós vamos descobrir por que a híbrida é predominante. Vamos lá, vamos ver a diferença. Linguagem verbal
é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Então, quando eu tenho um texto com uma linguagem verbal, eu não tenho imagem. Eu só tenho escrita ou fala, tá certo? Um exemplo, não fume. Olha só, vocês aqui não têm, aqui vocês não têm o quê? Imagem, né? Não tem desenho nenhum aqui, ó. Nenhum desenho, só a escrita. E quando eu falo não fume também, não há imagem. A linguagem não verbal utiliza imagens, gestos, posturas, ilustrações, placa para expressar a mensagem. Então aqui, ó, na linguagem não verbal, não há escrita, só há imagem. Então, não fume, tá escrito lá, não fume, né? Advérbio e verbo. Aqui eu só tenho uma imagem. E qual a interpretação dessa imagem? Não fume. Vocês têm um cigarrinho lá, um desenho, né? Com esse ciclo cortado. Então, já está indicando não fume neste local. Sem escrita nenhuma. Olha que interessante, né? Podemos ter um texto sem escrita, tá? Somente com imagem. E podemos interpretar também. O que é interessante é a interpretação. A linguagem híbrida ou mista, também conhecida como mista, apresenta a linguagem verbal e não verbal em sua composição. Então, quando nós temos a junção da linguagem verbal, que é não fume, escrito aqui, e a junção dessa linguagem não verbal, aí nós temos a linguagem mista. Por que mista? Misturar, a gente lembra de misturada, tá misturada aí, linguagem verbal e não verbal. Então, nós temos a linguagem mista ou híbrida, né? A linguagem híbrida é o que nós chamamos hoje de uma forma bem atualizada, certo, gente? O processo de adaptação de um romance, assim, voltando ao que eu falei, então nós vamos descobrir por que os graphic novels são escritas, predominam a linguagem híbrida, justamente porque nós vamos ter lá a escrita e a imagem. Então, a linguagem escrita, que é a verbal, e a linguagem não verbal, que é a imagem. Então, nós temos aí a linguagem híbrida predominando aí os graphic novel, tá bom? O processo de adaptação de um romance para um graphic novel exige muito de seus autores. Para ilustrar esse processo, vamos ver um exemplo. Realmente, gente, precisa conhecer a obra e aí você vai pegando os acontecimentos. É tanto, ó, eu mesmo li O Cortiço, gente. Eu li O Cortiço, eu tinha 13 para 14 anos. Quando eu li O Cortiço, eu criei, né, um graphic novel na minha mente, porque quando a gente lê, como a estratégia, a tendência é bem realista, né? É bem realista, então a gente consegue ver os personagens, as cores, tudo. Então a gente cria ali na mente uma ilustração, a gente cria uma ilustração na mente. Só que os graphic novels, eles trazem ali explicitamente, né, a história contada de forma ilustrativa. Então isso que é gostoso. Então, olha só, nós temos aqui em cima um texto com linguagem verbal, e aqui embaixo nós temos um texto que já é um graphic novel, né? Já trazem uma linguagem mista, híbrida, que é a linguagem verbal aqui e a linguagem não verbal. Então, nós temos aqui uma linguagem híbrida. Então, nós temos um graphic novel, tá bom? Então, essas pessoas que fazem essas adaptações dessas histórias, elas têm um trabalhozinho, né? Muito esforço aí para ilustrar. Então, vamos ler. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro de Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda como que estava dentro, como ainda um conto e 500 em dinheiro. Então, assim, né, é a história de João Romão, que ele já começou a trabalhar desde os 13 anos de idade, né, muito novo, e aí foi empregado, né, de um vendeiro, o vendeiro enriqueceu-se, né, num lugar que era um lugar muito sujo, né, obscuro, lá no bairro do Rio de Janeiro, Botafogo, segundo, né, o que está escrito na obra. E aí, o que aconteceu? E aí, como forma de pagamento dos ordenados vencidos, ele deixou
para João Romão uma venda, né? E o que estava ainda dentro. Então, mais 500 contos em dinheiro. Então, isso aqui, o que está escrito aqui foi ilustrado. Então, ó, João Romão trabalhou dos 13 aos 25 anos numa taverna do bairro de Botafogo. Acabou recebendo a venda como pagamento dos salários atrasados. Então, o vendeiro, ele enriqueceu porque ele nem pagava, né, o funcionário, coitado do funcionário. Trabalhava e não recebia pagamento. Então, quando ele enriqueceu, ele foi embora, né? Se retirou daquela terra e deixou lá como forma de pagamento para João Romão a venda. E olha só, e aí o lugar era sujo, olha o ratinho, né? Aí houve uma ilustração aqui do Ivan Jeff, aqui ó, o Ivan Jeff fez essa ilustração em 2009. Ele fez a ilustração de João Romão deitado aqui, né? Dentro dessa venda, um saco aqui, com certeza vendia alguma coisa perto desse balcão onde ele está deitado. E a gente percebe, né, que onde eu vendia comida, alguma coisa assim, bebidas, tinham ratos, né, por causa da sujeira. Então ele soube aí representar, né, essa história aí através do graphic novel, tá? Veja que interessante a forma como Ivan Jeff faz a adaptação do trecho no romance O Cortiço, escrito originalmente por Aloysio de Azevedo, por meio da linguagem híbrida, né, essa linguagem misturada aí de linguagem verbal e não verbal. Jeff consegue passar a mensagem tal como ela foi apresentada por Azevedo, isso mesmo. Então a gente consegue até ver na nossa imaginação, né? Quem nunca leu em graphic novel conseguiu até imaginar. Só que aqui o bom é que a gente consegue enxergar, né? É bom lembrar que esse Ivan Jeff, ele ganhou 2 vezes, gente. Duas vezes ele foi finalista do prêmio Jabuti, né? Um redator, editor, roteirista, muito brasileiro, muito conhecido, muito conceituado aí com esse gênero literário, tá bom? Agora nós vamos ver um assunto e fazer as atividades. Já que vimos o assunto, nós vamos fazer a atividade de fixação. Os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita. Então, esse foi o criador. Olha que interessante, gente. Vocês conhecerem aí, né, o japonês Shigetaka Kurita. Ele criou os emojis. Isso mesmo, gente. Essas carinhas que a gente vê aí nas redes sociais, né? No WhatsApp, no Facebook. Ou seja, nesses programas aí, né? Com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa sobre essa linguagem, é correto afirmar. Então, é uma linguagem muito interessante, né? Muito ilustrativa, muito legal, né? De utilizar. Foi criada em 1999, tá certo? Então, é correto afirmar sobre essa linguagem. O que é correto afirmar? Vocês têm a carinha de tristeza, a carinha de alegre, né? A carinha de choro, de susto, né, gente? Olha só que legal. Muito legal, né? Vocês conhecem muito mais que nós adultos. Então, o que é correto afirmar nessa linguagem com os emojis? É correto afirmar que os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Bem interessante, é claro que quando eu estou triste, eu coloco uma carinha de triste. Às vezes não precisa nem escrever nada, eu coloco uma carinha de triste, pronto, já há uma interpretação de que eu estou triste. Aí eu coloco essa carinha de sorriso. Nossa, ela achou engraçado. Então, os emojis complementam, sim, a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Além de passar uma fala, passa também a emoção. Essa letra A, com certeza aí, né? Ela já é colocada como correto. Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há o uso da linguagem verbal e não verbal, né? Claro que não. Nós só vemos aqui os desenhos. Os emojis só tem desenhos. Então, não tem uma linguagem verbal, não tem escrita. Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. Não tem escrita. Então, se não tem escrita, gente, não tem linguagem verbal, é só não verbal. Os emojis são sempre utilizados com os emotions, outro tipo de linguagem não verbal. Não, só os emojis são sempre utilizados com os emojis. Não são sempre utilizados com os emojis, né? Se fosse, haveria uma confirmação. Então, não são sempre utilizados. Outro tipo de linguagem não verbal. Os emojis são apresentados sozinhos, não precisa de outro tipo. Os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. Não,
Não existe palavra. Os emojis são só desenhos, imagens. Tá? Então, vocês têm aí já uma resposta, né, que tá muito clara. Desenho com sentimento. 2. Sobre a linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar. Então, sobre a linguagem híbrida, que é a linguagem verbal e não verbal, que é a mista, a híbrida, é correto afirmar o quê? A linguagem verbal e não verbal são duas modalidades de comunicação que não são sempre empregadas juntas. Elas são sempre empregadas juntas. Já fala mista, né? Híbrida, porque é verbal e não verbal. Então, essa A não é a correta. A linguagem verbal representa a linguagem formal? Não. A linguagem verbal pode trazer a linguagem formal. Eu posso dizer, tá tudo bem? Posso dizer tá. E não é uma linguagem formal. Tá tudo bem? Com VC, posso colocar o VC. Não é uma linguagem formal, né? Então, essa linguagem verbal, ela pode vir de forma escrita informalmente. Enquanto a linguagem não verbal é representada pela linguagem formal. Não. A linguagem verbal é sempre culta e segue os padrões da gramática da língua. A linguagem verbal é sempre culta? Não, gente, é claro que não. E segue os padrões da gramática da língua. Não. A linguagem verbal pode ser a linguagem informal, tá? Letra D. A linguagem não verbal não pode ser realizada nem com fala nem com a escrita. Isso é verdade. Se a linguagem é não verbal, ela só vem através de imagem, através de desenho, ela vem através de posturas, de gestos. Não tem escrita, tá bom? A linguagem verbal também pode ser chamada de linguagem mista. Não, se ela é verbal, só verbal, como é que ela vai ser mista? Tem que ser mista. Para ser mista tem que ter linguagem verbal e não verbal, pois utiliza diversas variantes. Ok, então você já tem aí a resposta, né? Em relação à linguagem mista, o que é correto afirmar. Abaixo, você verá a apresentação de outro importante personagem de O Cortiço, que é Bertoleza. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito, iscas e fígado. Pagava de jornal o seu dono 20 mil réis. Pagava de jornal a seu dono 20 mil réis por mês. E apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. Então aí, né, traz um trecho, né, de O Cortiço, falando sobre Bertoleza, que trabalhava muito pesado, ela é muito trabalhadeira, né? A sua quitanda era mais bem afreguesada, vendia comida, né, gente? Vendia aí os quitutes, certo? E aí fala do homem dela que caiu, né, puxando uma carga superior às suas forças, que era muito pesado. Se você fosse o autor e tivesse que reescrever o texto adaptado para a graphic novel, como ele ficaria? Quais informações do texto original você acrescentaria? Reescreva o texto com as mudanças necessárias. Então, vocês vão fazer aí, gente, um graphic, produzir um texto, né? Com um texto literário com graphic, com essa adaptação de graphic novel. Ou seja, vocês vão usar o que aí, gente? A linguagem. Que linguagem é essa que vocês vão utilizar? A linguagem mista, também conhecida como mista, apresenta a linguagem verbal e não verbal em sua composição, certo? Que é a linguagem com desenho, que o Ivan Jeff reproduziu aqui, adaptou essa parte de João Romão, né? Ele adaptou aqui, vocês vão fazer agora a adaptação. Igual ele fez, vocês vão fazer, mas agora é com Bertoleza, falando, vocês vão escrever aí sobre Bertoleza, e vocês vão adaptar, vocês vão colocar a linguagem verbal, uma escrita, e o desenho aí de Bertoleza, na quitanda dela, né? Vocês podem colocar freguês, algum freguês, vocês podem colocar o que ela vendia, o angu, né? O peixe frito, né? Vocês podem fazer aí essa adaptação aí, essa ilustração, tá bom? Vocês também podem fazer alguma coisa também relacionada ao homem, né? Que puxava uma carga superior e caiu morto na rua e assim por diante. Vocês vão usar a imaginação de vocês e, é claro, trazer as informações do texto original. O que você colocaria aí, as adaptações do texto original e quais mudanças vocês poderiam fazer também. Poderia fazer mudanças, né? Mas não podem fugir do que é original, tá certo? Então, gente, esse é o assunto dessa semana. Espero que vocês tenham compreendido o que é esse gênero literário
muito hoje falado, que é o graphic novel e muito bem apreciado, né? É gostoso você ler, já é gostoso ler ainda mais com imagem, né? Tá bom? Então fique com Deus e até a próxima.